fazer só um apanhado geral da JF. Vamos mostrar as notícias dos últimos dias que o Estadão conseguiu a partir de um relatório do COAF e percebeu um monte de pagamentos da JF. JF pagou 25 milhões de reais a escritório de Ibanez após decreto que beneficiou a empresa do grupo. Ibanez, governador do Distrito Federal. O grupo firmou parceria com o governo do DF em setembro de 24 por meio do PicPay, que é uma empresa da JF, e fez pagamentos à banca de Ibanez a partir de fevereiro de 2025. Quer dizer, firmou uma parceria, estava ali num negócio lucrativo para o grupo e depois de conseguir isso, fez pagamentos ao escritório do governador. Olha só a gravidade, olha só como tá. Tem todos os elementos aí, né? O PGR está lá dormindo e tal, mas tem todos os elementos. Defesa diz que ele está afastado do escritório e JF afirma que todos os seus pagamentos são por serviços comprovados, que é o que sempre se alega. Não, todos os serviços foram comprovados, etc. E eventualmente houve algum tipo de serviço. Mas é preciso levar em consideração, não estou acusando nesse caso, mas levar em consideração o histórico, que a gente sabe de como funcionam os esquemas. Às vezes você tem serviços de fachada, você tem serviços pequenos que servem para dar ares de legitimidade a uma remuneração muito grande que está cobrindo outros serviços, serviços espúrios, serviços ilícitos, etc. Então essa hipótese precisa ser investigada. Tem aí a quantidade de transferências, as datas. O PicPay é um banco digital do conglomerado JF, que fechou lá um serviço com o governo do Distrito Federal para oferecer antecipação salarial a 200 mil servidores distritais, etc. São os detalhes do caso. Vamos para outra notícia? Empresa recém-aberta de filho de Arthur Lira recebeu pagamento de 250 mil reais da JF. A assessoria de Lira afirmou que filho prestou serviço de publicidade e marketing à empresa e disse que ele possui diversos clientes corporativos. JF diz que todos os pagamentos se referem a serviços prestados. Sempre a mesma alegação. E agora você tem um novo Ronaldinho dos negócios. Além do Lulinha, além do Kevin, precisamos falar de novo hoje sobre o Kevin Nunes Marques, filho do Cássio Nunes Marques. Você tem o filho do Arthur Lira. Vamos ver um trechinho dessa matéria? Uma empresa aberta recentemente pelo filho do Arthur Lira, que foi presidente da Câmara, é deputado federal, recebeu pagamento de 250 mil reais da JF, dos irmãos Wesley e Wesley Batista, pouco depois da constituição da empresa. É maravilhoso, né? Como filho de gente poderosa no Brasil, constitui empresa e pronto. Já está ganhando uma fortuna, uma coisa, papum! Você aí, cidadão comum, você constitui a empresa, você vai prospectar cliente, você vai de grão em grão, degrau por degrau, com muito esforço, às vezes contra tudo e contra todos, como esse canal, e você vai aos poucos, se consolidando, gerando clientes, etc. Os filhos de pessoas poderosas é incrível, é assim, ó. A transação foi considerada como atípica em relatório do COAF. Então não sou nem eu que estou dizendo, nem o Estadão. É o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Um dos motivos do alerta do COAF para esses pagamentos é que não envolvem fornecedores com atividade econômica compatível com a da JF. Isso é maravilhoso, né? Não é muito compatível, né? Uma empresa recém-criada de um garotão e a empresa que está por trás da maior empresa de proteína animal do mundo, né? Enfim, o conglomerado dos irmãos Batista. Aí você tem o pequeno Arthur Lira e o grande Arthur Lira, pai e filho, só para vocês visualizarem. E próximo, precisamos falar sobre o Kevin, só para dar aqui a lista completa. Isso eu já mostrei. Master e JBS repassaram 18 milhões de reais à consultoria que pagou filho de Nunes Marques. Aliás, a revista Piauí, depois dessa matéria do Estadão, fez uma matéria dizendo que o filho do Nunes Marques está ligado diretamente à consultoria. Então não é só que a consultoria pagou ele, é que ele está ligado à consultoria. Então recebeu ali da Consult Inteligência e tem todos os detalhes e alegações. Próximo. Filho de Nunes Marques com 1 ano de OAB. Olha aí. Olha como eles são prodígios. Diz ter mais de 500 clientes e usa escritório da tia. Kevin de Carvalho Marques, com 25 anos, afirma que resolveu mais de 1.000 processos no primeiro ano na profissão em site apagado. A assessoria diz que página preliminar foi publicada por engano. De repente some. Não, foi um engano. E mais um filho aí que consegue clientes com uma imensa facilidade. Próximo. Vamos lembrar um pouquinho da história do Cássio Nunes Marques, muito rapidamente,
porque eu acho importante nesse ano. Indicação de Cássio Nunes Marques ao STF foi articulada por Frederico Wassef e Flávio Bolsonaro. Isso é uma matéria do Globo lá de 2020, antes disso tudo aí, tá? Isso era a época do governo Bolsonaro, só mostrando quem estava por trás. O Ciro Nogueira estava, essa era a matéria que mostrava outras pessoas. Ciro Nogueira, lá do Piauí, conterrâneo do Cássio Nunes Marques, já queria botar em tribunal superior, tinha matéria antiga dele falando lá após um evento local. E o Wassef e o Flávio Bolsonaro atuaram para botar lá o Cássio Nunes Marques, que na segunda turma do STF votou junto com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski para garantir o foro privilegiado retroativo, uma coisa inédita naquele momento, para o Flávio Bolsonaro. Aí você tem uma matéria que ninguém lembra, mas eu faço questão de lembrar. Próxima. De ação contra banco à defesa de PMs. Isso aí é de 2024. Flávio Bolsonaro atua como advogado em ações no STJ e no STF. Levantamento do Globo identificou que o senador atua como advogado em ao menos 10 ações. Aí você vai ver lá no meio da matéria, olha uma em que aconteceu uma reviravolta. Na única ação em que Flávio atua no STF, o caso teve uma reviravolta no processo. O senador defende um ex-executivo que cobra direitos trabalhistas de um banco de investimentos, no qual exerceu o cargo de diretor e sofreu um revés no Supremo. Aí mostra o que tinha acontecido. O Gilmar tinha aceitado um recurso do banco e foi levado à segunda turma do STF. Em julgamento no plenário virtual, todos os ministros, menos Fachin, mantiveram a decisão favorável ao banco. E aí o que aconteceu em seguida? 2 meses depois, em junho, o ex-executivo do banco contratou o senador como advogado e entrou com um novo recurso no Supremo. Quando o caso voltou a ser analisado, em outubro, Nunes Marques mudou o voto anterior e passou a discordar de Mendes, concordando com o recurso do cliente do Flávio. Essa posição foi seguida por Fachin e Dias Toffoli, formando a maioria da turma em um revés para Mendes. Isso é maravilhoso, né? O Flávio, outro filho, né, de uma autoridade poderosa, pelo menos, né, que tinha sido uma autoridade poderosa, hoje está preso, mas foi presidente da República. Mas o Flávio, que tem influência no STF, pelo menos em relação ao Cássio Nunes Marques, que ele ajudou a colocar lá e que foi indicado pelo pai, foi contratado, né? Toda a sua experiência advocatícia, não é mesmo? Foi contratado por alguém que estava querendo lá uma mudança de voto do Cássio Nunes Marques. E aí, depois da contratação do Flávio, por essa grande coincidência, e é claro que o Nunes Marques teve que alegar ao jornal que não, veja bem, é porque agora surgiu esse elemento e tal, por isso que eu mudei, não tem nada a ver com a contratação do Flávio e tal, mas depois mudou a posição. Então, vocês vejam que tudo isso está na esfera da desconfiança geral sobre o lobby judicial no Brasil. E muita gente que se diz antissistema, às vezes participa. Próximo. O que a gente tem mais? JF injetou 25 milhões e 900 mil em empresa que comprou parte de Toffoli em resort do Paraná. Isso eu já tinha analisado aqui no programa. O advogado lá da JBS, que é uma das empresas do grupo, foi que comprou as participações no resort e você tem o caminho do dinheiro. Veio da JF para ele, né, tinha pagado lá para a família do Toffoli e tal, e obviamente tudo isso é bastante suspeito porque o Toffoli aliviou a multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais da JF no STF antes desse aporte, né, que foi feito pouco depois. Próximo, e até também mostrei no programa em vídeo, mas por aproveitar essa notícia, CPI do INSS aponta pagamento de 28 milhões de reais da JF a empresa de lobista investigado por fraudes, aquele Danilo Trento. Mostrei trecho aqui do relator Alfredo Gaspar, querendo a convocação do presidente José Antônio Batista Costa, da JF, mas que acabou sendo derrubada pela base do governo Lula, que blindou o presidente da JF, que tem um histórico aí de relações com o governo Lula. E aí, acabou, né, produção? Aí tem aquele quando eu era diretor de jornalismo de uma revista, fizemos uma capa, o pessoal vai lembrar, mas eu vou deixar aí só a parte textual do título e do subtítulo. Foi no primeiro ano do governo Lula, esse agora, de volta para o passado. Lula, Joesley e Toffoli protagonizam a reprise dos piores vícios das gestões petistas. É exatamente o que a gente está vendo agora. Então não foi por falta de aviso, eu tinha inclusive artigos sobre o socialismo refinado do Lula,
vocês procurarem socialismo refinado, botar meu nome, vocês vão ver lá artigo da Corrida Eleitoral falando sobre Irmãos Batista, os casos do BNDES, financiamento de ditadura, etc. Tudo isso que poderia voltar de uma forma ou de outra durante o governo do PT. Mas aí você tem essas duas figuras, Joesley e Toffoli, que estão atingidos aí por todo esse noticiário e o Toffoli aí já pelas investigações. E essa capa era uma paródia do cartaz de Volta para o Futuro, com o Lula, o Joesley e o Toffoli ali naquela porta aberta verticalmente do DeLorean, a máquina do tempo, e esse passado voltou. Esse é o Brasil, essa é a República do Escambo, e o PGR continua dormindo enquanto tudo isso está acontecendo, e você tem que acreditar que é tudo uma grande coincidência. Aqui a gente vai continuar com o ceticismo necessário. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.